Essa é de longe a pergunta que mais escuto no consultório. Doutor, próstata aumentada é câncer? E hoje eu vou te mostrar e vou te desmistificar de forma simples a diferença entre hiperplasia benigna da próstata e o câncer de próstata, para você perder o medo e entender de uma vez por todas sobre essas patologias. A hiperplasia benigna da próstata é um crescimento natural e benigno da próstata, ou seja, ela não é câncer e não vira câncer, ela não é fator de risco para o câncer de próstata. Ela cresce na parte central, comprimindo a uretra, gerando os sintomas miccionais, sejam obstrutivos, de jato fraco, gotejamento, ou irritativos, da alteração da frequência e do despertar noturno. O câncer de próstata é uma doença maligna, que geralmente começa nas regiões mais periféricas da glândula. Por isso, no começo ou até mesmo na investigação, os pacientes são completamente assintomáticos ao descobrirem o câncer de próstata. É uma doença silenciosa, então o mais importante, a mensagem para o paciente é que o diagnóstico precoce depende do rastreamento. E o diagnóstico precoce vai salvar vidas. E como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico da hiperplasia benigna da próstata, ele é clínico, ou seja, o paciente vai informar para a gente os sintomas que ele tem, seja de jato fraco, gotejamento, resíduo, alteração de frequência, e a gente no toque retal a gente vai avaliar ou estimar um pouquinho o tamanho prostático. Já o câncer de próstata, além da gente fazer o toque retal, a gente precisa ter o exame do PSA, que é um exame de sangue, ou seja, a gente precisa complementar o nosso exame clínico, para aí sim a gente ter a suspeita ou não, seja por alteração de toque, seja por alteração de PSA, teremos a suspeita que esse paciente pode ter ou não um câncer de próstata. E assim, solicitar exames para continuar o rastreamento, que normalmente é a ressonância multiparamétrica, e se a ressonância multiparamétrica vier com o PIRADS 3, 4 ou 5, uma biópsia de fusão será solicitada para maior esclarecimento dessa alteração e suspeita do câncer de próstata. Ou seja, o diagnóstico sempre do câncer de próstata vai ser complementar. Da hiperplasia, inicialmente o paciente vai ter os sintomas, que a gente já usa aqueles questionários validados, que é o IPSS, que quanto maior, mais grave é o sintoma obstrutivo e irritativo desse paciente, mais ele vai merecer algum tratamento específico para a hiperplasia. Você pode complementar a investigação da hiperplasia para saber em que estado está o tamanho, o resíduo, a fluxometria, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. Já a suspeita do câncer de próstata, não. Você vai ter que fazer o PSA e se o PSA estiver alterado, vai complementar o diagnóstico. E uma parte importante é que por serem doenças que estão localizadas na mesma glândula, é uma doença que pode coexistir. Então, tem pacientes que vão procurar o urologista porque tem sintomas da hiperplasia benigna da próstata e no rastreio, seja pelo toque retal ou pela alteração do PSA, descobrir que tem um câncer de próstata. A mesma coisa que às vezes tem pacientes que descobrem o câncer de próstata e já tratam a hiperplasia benigna da próstata tomando algum dessas diferentes classes que tratam a hiperplasia. Então, por isso que a gente sempre tem que continuar fazendo a nossa rotina, o nosso acompanhamento e obviamente, desmistificar isso, que de fato, apesar de terem a mesma doença, a mesma glândula, elas podem ser entidades e ter sintomas completamente diferentes. E agora, o que a gente faz com toda essa informação que a gente recebeu? Bom, aquele paciente que é um indivíduo assintomático, a partir dos 45 anos, com histórico familiar, deve começar a sua rotina para urologista com PSA e toque retal. O paciente que não tem fator de risco, com 50 anos. Para aquele paciente que começa a apresentar, independente da idade, os sintomas miccionais obstrutivos ou irritativos, deve sim procurar o urologista antes mesmo de chegar a essa idade de rastreamento, seja com 45 ou 50 anos. Se você gostou dessa explicação, já deixa o seu like, se inscreva no canal
ative o sininho para as notificações. Próximo episódio, vamos continuar a dar seguimento à série sobre próstata aumentada, falando especificamente o que é o PSA e se o PSA alto é câncer de próstata. Fiquem ligados e até mais.